Explosões, ameaças de sanção e bombardeios em massa abalaram o planeta. Em apenas 24 horas, o mundo viu o confronto entre Rússia e Ucrânia atingir um novo patamar, com ataques violentos e declarações que estremeceram potências mundiais. Donald Trump causou revolta ao comparar o confronto entre Rússia e Ucrânia a uma simples briga de crianças. Disse que talvez fosse melhor deixá-las se enfrentar, insinuando que a interferência externa pode piorar ainda mais a situação entre os dois. Não parou por aí. O presidente americano ameaçou impor sanções muito duras contra os dois lados se o combate continuar. A postura surpreendeu aliados da Ucrânia, que agora temem perder o apoio direto do maior fornecedor de armas e recursos. Enquanto Trump inflamava os bastidores da política global, Moscou mostrava força. A Rússia lançou, na madrugada, 407 drones Shahed e mais de 40 mísseis, realizando o maior ataque aéreo desde o início do conflito, em 2022. Kiev, Zaporizhia e outras regiões estratégicas foram atingidas com brutalidade. Mesmo fragilizada, a Ucrânia conseguiu revidar e bombardeou duas bases aéreas russas, entre elas o aeródromo de Diaghilevo, onde ficam bombardeiros e aviões de escolta. O presidente russo iniciou uma ofensiva de retaliação, chamou os ataques ucranianos de ações extremistas e autorizou um bombardeio massivo contra centros de defesa do inimigo, afirmando que todas as instalações planejadas foram atingidas com precisão. O Kremlin declarou que o confronto se tornou existencial para a Rússia. Moscou acredita que não está apenas defendendo o território, mas sua própria sobrevivência como nação soberana diante das ameaças que vêm se acumulando do Ocidente. A resposta ucraniana veio forte. Kiev acusou a Rússia de ultrapassar todos os limites ao lançar 400 drones numa única madrugada. Exigiu uma reação imediata dos aliados e pediu novos armamentos de longo alcance para continuar resistindo. Em meio ao caos, o Papa Leão XIV conversou com Putin em uma tentativa de trégua. O Vaticano classificou a conversa como construtiva e pediu gestos concretos em nome da paz. Porém, nenhuma medida prática foi anunciada após o encontro. Se uma guerra mundial começar mesmo, já que é bem possível pelo o que a gente está vendo, me fala qual sua estratégia. O que eu quero saber é se você vai continuar morando onde está atualmente e como pretende se garantir com mantimentos e segurança. Ou me conta se você acredita que onde você mora não vai ser preciso fazer nada em caso de guerra. Antes de começar o vídeo, só um aviso aos inscritos do canal. Eu tô retomando com o bolão da Mega Sena, que corre no último sábado do mês, onde os inscritos participam totalmente de graça. Basta seguir as instruções que eu coloquei na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Lembrando que essa matéria foi baseada nas notícias do Sky News, The New York Times, BBC, The Guardian, Al Jazeera, Sputnik, RT News e Telegram. Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E se você estiver vendo da sua TV, é só apontar o celular para o QR Code aqui do lado. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. E se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. Putin não perdeu tempo. Na manhã seguinte, ordenou ataques contra centros de defesa em várias cidades ucranianas. Moscou garantiu que as ações foram coordenadas e atingiram alvos estratégicos com precisão, incluindo estações de radar e depósitos de armas. O impacto foi imediato. Sirenes tocaram por toda Kiev e regiões vizinhas. A população correu para as estações subterrâneas, enquanto o céu se enchia de fumaça e os sons de explosões ecoavam no horizonte. O medo voltou com mais força do que nunca. Do outro lado do planeta, aliados de Trump começaram a demonstrar preocupação com os rumos da relação com Elon Musk. A tensão entre os dois chegou a um ponto crítico, e agora envolve até acusações ligadas a antigos escândalos internacionais. A briga ficou pessoal. Musk acusou Trump de ter envolvimento com documentos ligados ao nome de Jeffrey Epstein.
Em resposta, o presidente dos Estados Unidos disse que vai se livrar do Tesla que comprou, como forma de boicotar a imagem do bilionário. Como se não bastasse, Elon Musk endossou um polêmico pedido de impeachment contra Donald Trump, articulado por aliados do senador J.D. Vance. A crise entre os dois bilionários ameaça impactar a base conservadora do país e o setor tecnológico global. Na Europa, o presidente francês Emmanuel Macron contrariou publicamente o discurso do presidente Lula. Disse que não se pode equiparar as responsabilidades da Rússia e da Ucrânia no conflito. A declaração causou mal-estar entre os líderes ocidentais. Ainda na Europa, a Alemanha reconheceu que vai precisar de até 60 mil soldados a mais para cumprir as metas impostas pela OTAN. O país se vê diante de um rearmamento forçado, enquanto o risco de uma expansão do combate se torna real. A tensão aumentou ainda mais quando o novo comandante supremo da OTAN foi nomeado. Um general americano assumiu o cargo, sinalizando que os Estados Unidos continuam sendo o cérebro da aliança militar, mesmo com a fala de Trump sobre cortar apoio. Um general alemão afirmou que alguns parlamentares dos Estados Unidos não têm ideia da escala de rearmamento da Rússia. A fala mostra a frustração com o distanciamento americano, ao mesmo tempo que a Europa tenta bancar sozinha o esforço militar. A pergunta que está no ar é: será que a Europa consegue enfrentar a Rússia sem a ajuda dos Estados Unidos? Um novo relatório afirma que, sem o suporte americano, o continente pode entrar em colapso militar se o combate continuar por mais tempo. A discussão sobre o esforço europeu ganhou mais força após o premier holandês Mark Rutte declarar que a maioria dos membros da OTAN apoia a exigência de Trump por mais gastos militares. Isso acendeu o alerta sobre uma possível corrida armamentista. Enquanto isso, a Coreia do Norte voltou a ser destaque ao restaurar um antigo navio de guerra que havia tombado. O novo modelo foi apresentado como parte de um avanço estratégico da Marinha norte-coreana, com apoio direto do ditador Kim Jong-un. Putin elogiou Kim Jong-un pelo sacrifício e heroísmo dos soldados norte-coreanos. A fala acendeu o alerta no Ocidente sobre uma possível intensificação do apoio militar entre os dois ditadores, o que pode mudar o rumo do combate na Ucrânia. Os Estados Unidos não ficaram calados. Autoridades americanas fizeram um apelo direto para que o regime norte-coreano encerre qualquer tipo de ajuda à Rússia. Washington teme que a Coreia do Norte esteja fornecendo armas de forma camuflada. Do outro lado do globo, o Irã voltou a provocar tensão. O país declarou que não abrirá mão do enriquecimento de urânio, desafiando os pedidos internacionais. Para os ayatolás, ceder significaria colocar a soberania nacional em risco. Em paralelo, o Irã fez novos pedidos de material à China, com o objetivo de produzir centenas de mísseis balísticos. A informação foi recebida com preocupação por europeus e norte-americanos, que enxergam nisso uma escalada perigosa no Oriente Médio. Os Estados Unidos responderam com mais uma rodada de sanções, atingindo entidades ligadas ao Irã, nos Emirados Árabes e em Hong Kong. A medida tenta sufocar financeiramente o projeto nuclear iraniano, mas não mostra sinais de eficácia real. O Irã classificou a resolução que está sendo preparada pelos países europeus como um erro estratégico. A diplomacia iraniana avisou que qualquer provocação será respondida com firmeza, o que ameaça agravar ainda mais o cenário regional. No Oriente Médio, a crise em Gaza continua. Israel afirma estar operando com um déficit de 10 mil soldados em plena ofensiva, sendo que 6 mil desses combatentes deveriam estar diretamente nas operações de campo, mas não foram mobilizados. O grupo extremista de Gaza declarou estar pronto para entregar o controle da região caso os ataques parem. Porém, o governo de Israel não recuou. Benjamin Netanyahu anunciou que mais 4 soldados foram vitimados em explosões em um prédio. Segundo Tel Aviv, o prédio onde os soldados estavam havia sido totalmente minado por armadilhas. O número total de militares israelenses vitimados desde o início da ofensiva já ultrapassa 420, alimentando a revolta interna. Em meio ao caos, uma revelação polêmica pegou todos de surpresa. Israel admitiu que está apoiando discretamente uma milícia palestina rival contra o grupo extremista de Gaza. A estratégia divide opiniões e pode sair pela culatra. Enquanto isso, a Marinha de Israel se prepara para abordar um barco de ativistas que está navegando rumo a Gaza.
A bordo está Greta Thunberg e uma brasileira. A viagem já dura 6 dias e a chegada está prevista para este fim de semana. As forças navais israelenses disseram que vão interceptar o barco caso ele entre na zona marítima restrita. A missão humanitária ganhou o apoio de celebridades, mas também gerou ameaças de represália por parte de grupos armados da região. No norte de Gaza, os ataques continuam intensos. Pelo menos 10 civis palestinos foram vitimados nesta sexta-feira. A entrega de comida foi suspensa, agravando ainda mais a crise humanitária que assola a região desde o início dos bombardeios. Com os bombardeios ininterruptos, a população de Gaza se vê encurralada. Organizações internacionais alertam que o bloqueio total imposto por Israel já compromete o fornecimento de água potável, remédios e energia elétrica. Enquanto isso, no Iêmen, o governo local afirmou que exterminou um grupo de brasileiros durante uma operação contra membros da Al-Qaeda. Os detalhes da ação não foram divulgados, mas a notícia gerou preocupação entre autoridades brasileiras. A informação ainda não foi confirmada por fontes independentes. O Brasil aguarda comunicação oficial sobre a identidade dos vitimados. A atuação de brasileiros em zonas de combate, como o Iêmen, levanta novas discussões sobre segurança internacional. Em outra frente, os Estados Unidos e a China anunciaram que vão retomar as negociações nesta segunda-feira. A reunião busca aliviar a tensão entre as potências, que vem se estranhando em diversos pontos, principalmente por causa de Taiwan. Trump confirmou que os encontros com representantes chineses serão presenciais. Ele garantiu que vai dar um tapa nas proibições de viagens a 12 países, medida que afetava diretamente cidadãos asiáticos e gerava atrito com Pequim. A reaproximação entre Estados Unidos e China acontece em um momento delicado. Enquanto isso, a tensão sobre Taiwan cresce. Militares chineses têm feito exercícios navais nas proximidades da ilha, em clara demonstração de força contra os taiwaneses. Autoridades de Taiwan acusam a China de tentar sufocar economicamente a ilha por meio de bloqueios comerciais disfarçados. Pequim nega, mas o aumento da presença militar chinesa preocupa países vizinhos e aliados ocidentais. O presidente Donald Trump afirmou que não vai tolerar provocações militares na região do Pacífico. Porém, analistas internacionais dizem que a posição americana pode mudar caso a situação interna do país piore com novos escândalos. O escândalo com Elon Musk ainda não terminou. Após o pedido de impeachment, aliados de Trump passaram a investigar contratos de Musk com empresas estrangeiras. A crise se tornou uma disputa pessoal com impactos empresariais diretos. Empresas ligadas a Musk começaram a enfrentar bloqueios em processos de financiamento público. A tensão gerou quedas nas ações de gigantes do setor tecnológico, provocando prejuízos bilionários em apenas 2 dias de especulações e trocas de farpas. Enquanto o caos político toma conta da Casa Branca, a Rússia fortalece seus laços com Belarus. Militares russos e bielorrussos realizaram treinamentos conjuntos perto da fronteira com a Polônia, deixando autoridades europeias em alerta máximo. A movimentação perto da Polônia foi vista como provocação direta à OTAN. Especialistas dizem que essa ação é uma reedição da estratégia usada antes da invasão da Ucrânia. Agora, o temor é que Belarus vire a nova linha de frente do combate. O rearmamento russo segue acelerado. A inteligência militar alemã revelou que Moscou triplicou a produção de mísseis de cruzeiro nos últimos 3 meses. A meta é manter os estoques elevados, mesmo com as sanções internacionais em vigor. Mesmo com as restrições impostas por Estados Unidos e União Europeia, a Rússia segue recebendo componentes eletrônicos da Ásia Central, usados para a fabricação de armamentos. A cadeia de suprimentos alternativa preocupa o Ocidente. Autoridades ucranianas denunciaram que a Rússia está usando chips modificados vindos do Irã e da China em seus drones explosivos. Esses equipamentos têm maior autonomia de voo e conseguem atingir alvos mais distantes com precisão assustadora. O uso desses drones, com tecnologia externa, explica como a Rússia conseguiu lançar mais de 400 ataques aéreos em uma única madrugada. O estrago foi tão grande que alguns analistas classificaram o episódio como o novo marco do conflito. Relatórios revelam que vários desses drones partiram de bases móveis instaladas em regiões isoladas.
Essa tática evita que sejam detectados por satélites e mostra o grau de sofisticação que Moscou alcançou, mesmo sob sanções pesadas. Kiev tentou responder com intensidade. Usou drones kamikazes para atingir o aeródromo de Engels, base de bombardeiros russos. O ataque foi confirmado por Moscou, que admitiu danos em estruturas críticas de reabastecimento. As imagens que circulam em redes sociais mostram incêndios intensos e colunas de fumaça subindo de áreas militares. Especialistas dizem que esse tipo de ataque vai se tornar mais comum, marcando uma nova fase mais agressiva do confronto. Enquanto isso, a população de Luhansk e Zaporizhia vive sob constante tensão. Explosões nas redondezas das cidades já se tornaram parte da rotina. Muitos civis abandonaram suas casas com medo de serem vitimados nos bombardeios cruzados. A situação humanitária piora a cada dia. Falta energia, remédio e comida em várias regiões sob ataque. Milhares de famílias estão se escondendo em porões e abrigos improvisados, sem saber quando poderão sair com segurança. Na tentativa de acalmar os ânimos, líderes de países da União Europeia planejam uma reunião emergencial, mas bastidores revelam que há forte divisão entre os países sobre como lidar com a nova postura ofensiva da Rússia e as ameaças nucleares. Em entrevista reservada, um diplomata europeu afirmou que se os Estados Unidos recuarem de vez, a União Europeia pode entrar em colapso militar. A fala circulou entre embaixadas e deixou líderes ainda mais pressionados para tomar decisões rápidas. Trump, por sua vez, declarou que o mundo precisa de ordem, mas disse que não vai carregar sozinho o peso da segurança internacional. Segundo ele, chegou a hora de países como França e Alemanha assumirem mais responsabilidades. Enquanto os líderes discutem, a destruição continua. Explosões noturnas, sirenes e cidades inteiras às escuras formam o retrato de um mundo à beira do colapso. E ninguém parece disposto a ceder 1 centímetro sequer por causa da paz. A cada nova madrugada, o som da sirene se mistura ao medo. Famílias se apertam nos porões enquanto as bombas caem lá fora. As crianças já não choram mais, apenas se encolhem nos cantos, acostumadas ao barulho que anuncia mais destruição. Enquanto isso, Belarus se aproxima ainda mais da Rússia. Autoridades locais afirmaram que vão permitir o deslocamento de armas estratégicas por seu território. Isso pode facilitar futuros ataques contra a Ucrânia ou até mesmo países vizinhos. A Polônia aumentou o contingente militar na fronteira. Tropas estão em alerta máximo e aviões de reconhecimento sobrevoam a região 24 horas por dia. O medo de uma invasão ou ataque repentino nunca esteve tão forte desde a Guerra Fria. Putin segue firme. Disse que a Rússia está pronta para enfrentar qualquer país que decida intervir diretamente. A fala foi vista como ameaça não apenas à OTAN, mas também aos países neutros que fornecem ajuda militar à Ucrânia em segredo. Analistas afirmam que o risco de um ataque nuclear tático aumentou. A linguagem usada por Moscou, somada ao uso crescente de armamentos iranianos e norte-coreanos, levanta o temor de que armas proibidas possam ser acionadas no desespero. O clima entre Rússia e Estados Unidos se deteriora a cada declaração. Enquanto Trump promete punir ambos os lados com sanções, Putin acusa Washington de hipocrisia e diz que a crise só piora por conta da interferência estrangeira. Na Ásia, o Japão observou com cautela os testes navais da Coreia do Norte. Kim Jong-un promete modernizar sua frota marítima e reforçar alianças militares. O medo é que ele ofereça sua tecnologia para a Rússia, em troca de apoio político e econômico. Do outro lado, a Coreia do Sul e o Japão realizaram exercícios conjuntos com navios de guerra e caças, como resposta simbólica. Pequim protestou, afirmando que o cerco militar contra seus aliados pode gerar retaliações severas. A diplomacia mundial parece perdida. Cada país age por conta própria, fazendo acordos secretos e testando limites. A falta de uma liderança global enfraquece qualquer tentativa de trégua, deixando o povo refém das decisões de poucos homens no poder. Com tanta tensão no ar, líderes religiosos, celebridades e organizações tentam apelar por paz. Mas suas vozes são abafadas por explosões, estratégias militares e interesses econômicos. A lógica da força está vencendo a força da lógica. O mundo caminha sobre um campo minado. Cada passo em falso pode desencadear um efeito dominó que vai muito além da Ucrânia.
A instabilidade política, os avanços militares e a corrida armamentista tornaram o planeta um barril prestes a explodir. Enquanto as bombas caem, líderes mundiais disputam protagonismo e interesses próprios. A dor das vítimas vira estatística. Os discursos de paz não ultrapassam as paredes dos palácios, e a realidade nas ruas é de medo, fome e desespero. A população dos países envolvidos já não acredita em promessas. Muitos vivem como refugiados dentro do próprio país. Famílias foram destruídas, crianças ficaram órfãs e cidades inteiras viraram ruínas cobertas de poeira e silêncio. Nem a diplomacia do Vaticano foi suficiente para frear o avanço das tropas. O mundo já viu esse filme antes, mas parece ignorar as lições do passado. A repetição de erros se transforma em tragédia anunciada, transmitida em tempo real. Com tantos pontos de tensão espalhados pelo planeta, a ideia de uma paz global parece cada vez mais distante. A nova ordem mundial está sendo construída com fogo e ferro, em cima de destroços e discursos vazios. A reconstrução de navios de guerra, o envio de mísseis, as ameaças nucleares e os confrontos por influência revelam que o combate não é só físico, mas também psicológico e simbólico. Quem domina o medo, domina os rumos da história. O povo assiste a tudo sem ter onde correr. Muitos já perderam a esperança, outros seguem lutando, mesmo com as mãos vazias. O futuro virou uma incerteza sombria, cercada por interesses que não incluem quem realmente sofre com tudo isso. As alianças se desfazem e se formam em velocidade assustadora. O que hoje é acordo, amanhã vira traição. A lógica da guerra moderna é instável, onde não há espaço para inocência nem margem para erro, só cálculo e ambição. O silêncio das potências diante das tragédias civis grita mais alto do que qualquer explosão. O sofrimento das vítimas virou pano de fundo para estratégias geopolíticas que priorizam armamentos em vez de humanidade. Se uma guerra mundial começar mesmo, já que é bem possível pelo o que a gente está vendo, me fala qual sua estratégia. O que eu quero saber é se você vai continuar morando onde está atualmente e como pretende se garantir com mantimentos e segurança. Ou me conta se você acredita que onde você mora não vai ser preciso fazer nada em caso de guerra. Muito obrigado por chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais, eu te agradeço muito por isso. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E se estiver vendo da sua TV, é só apontar o celular para o QR Code aqui do lado. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. Se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria.